Diz assim: então começou ele a lançar em rosto. Diga comigo, lançar em rosto. Lançar em rosto. Não diga mais forte, lançar em rosto. Lançar em rosto. Diga para o irmão do lado assim, jogar na cara. Jogar na cara. Então começou ele a lançar em rosto cidades onde se operou maior parte dos seus prodígios. E não houve e não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feito os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com saco e cinzas. Por isso eu vos digo que haverá para Tiro e Sidom no dia do juízo menos rigor do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. E se você pode, diga glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos, cure a sua cabeça. Eu quero orar com você. Bendito seja o Senhor nosso Deus, Rei de todo o universo, Criador de todas as coisas. É no nome de Jesus Cristo nós te damos graças. Que o Senhor possa continuar operando no nosso meio, conforme o Senhor já tem operado, porque aqui estamos oferecendo o nosso culto a Ti, oferecendo canções, louvores, e nós ainda desejamos sermos ministrados pela Sua palavra. Se o Senhor achar graça mais uma vez, abre o céu sobre nós, Senhor, e nos dê da Tua palavra. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, o Messias. Você pode dizer amém? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Meus queridos, a hora não espera, né? Esse relógio dá uma olhada. Tem dia que sai, acho que dá uma olhada na terra. Gostaria de dizer assim, o pastor Leandro não gosta que a gente passa da meia-noite. Fala para mim, pastor, mas pode no máximo 11h30, senão fica tarde, você pode embora. Brincadeira, viu? Vai embora não, só. Pega aí, Jesus, sacode. Meus queridos, semana passada, na quarta-feira, eu estive ministrando aqui. Foi isso mesmo, né? Última quarta? Última quarta. E nós lemos nesse texto aqui que Jesus, ele, no meio de um sermão, de uma palavra que ele estava ministrando, ele faz uma palavra direta, uma fala direta, pastora Natália. E quando ele libera essa fala vem trazendo consigo algumas coisas que vai nos fazendo repensar, rever, refletir. Como assim, pastor? Por exemplo, bota para mim no brinde. Olha o que ele diz. Então começou ele a lançar no rosto. Isso aqui já é depois de muitos sinais. Isso que ele vai dizer. As cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios. A palavra prodígio quer dizer coisas além do normal, sobrenatural, que a gente pode resumir em milagre, curas, libertações, maravilhas. Certo? Veja isso. Então ele começou a lançar no rosto. Aí ele diz, porque eles não se arrependeram. Porque eles o quê?
Diga, eles gostavam dos sinais, do nome, da autoridade, do poder, do reconhecimento, mas arrepender, não. Pastor, o que é arrepender aqui? É quando eu erro? A gente tem que ter uma noção do que é arrependimento. Quando a gente fala de arrependimento em Cristo, por exemplo, alguém que nunca conheceu a Cristo como seu Salvador, é um tipo de arrependimento. Esse é um arrependimento que todo mundo precisa. Qualquer ser humano na vida. Pode ele nascer dentro de uma casa de pessoas, pastores, evangélicos, né? Enfim, ser criado dentro da igreja. Mas, se não houver um arrependimento em confessar a Cristo como Salvador, você não alcança a graça. Esse é o tipo de arrependimento. Aí, depois disso, nós temos arrependimentos. Temos o quê? Arrependimentos. E arrependimentos ligados ao quê? Vai nos fazer refletir sobre coisas que você pode praticar no dia a dia. No dia a dia, você falha. Quem não falha? A Bíblia diz que aquele que diz que não peca faz Deus mentiroso. Tem noção disso? Ou seja, Deus mesmo está falando na sua palavra que nós estamos sujeitos a pecarmos, ou isso, pecarmos, não fala do estado de condenação que herdamos de Adão. Esse estado de condenação resolve lá naquele arrependimento que eu falei, em Cristo. Mas quando pecamos conscientemente ou inconscientemente, certo? Contra Deus, contra a igreja, contra o próximo, há vários tipos de pecados. Diga, pecados. Mais forte, pecados. Há pecados que são contra Deus. Há pecados que você peca contra a graça, que é contra Cristo. Há pecados que é contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que esse tem perdão. Há pecados que você comete contra você mesmo. Há pecados que você comete contra o seu próximo. E há pecados de níveis maiores, que é quando você comete falácias ou desonra contra alguém na sua vida que ocupa uma posição. Por exemplo, minha mãe. Minha mãe está aqui. Até então, há poucos meses atrás, ela residia em Minas, onde nós nascemos. Eu nasci. E casada, criava meus sobrinhos, tinha a vida dela, ficou viúva, adoeceu, 4 infartos, trombose, nós fomos, buscamos, trouxemos, precisou fazer tratamento de saúde, mas Deus não cura. O que Deus cura, cura, o que o médico cura não é Deus, irmão. O que o Dorflex resolve, não precisa orar. Ela tem que orar para a dor de cabeça, tudo é espiritual, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente vai perder a noção de relacionamento com Deus que nos leva a arrependimento. Então, o pecado da desonra, por exemplo, é minha mãe doente e eu lá deixar só. Merecer. Minha mãe doente e eu pensasse na liberdade que eu tenho depois que casei, e agora eu tenho minha mãe lá em casa. E aí eu pensasse dessa forma. Não. A honra entra a partir do momento que você renuncia tudo que você quer. Tudo que é sua vontade. Para cuidar de quem cuidou de você. Você está aí? Glória a Deus. E é isso que nós estamos dispostos. Se Deus der saúde, der vida longa e ela estiver boa, e um dia for para a casinha dela, é uma história. Vai ter lá, vai combinar a nossa mesa, vai dormir em casa, vai estar com a gente, vai estar pronto, vai cuidar dessas crianças. Você vai? Glória a Deus. Pastor, se eu não faço isso, o que eu vou comer? Pergunte o quê? O quê? Lachonrará. Palavra hebraica.
Ah não, a chorará é só o pecado de falar mal do outro irmão, você está enganado? De desonra também. A raiz hebraica dessa palavra de desonra. Você desonrar seu marido na frente de alguém, sua mulher na frente de alguém, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho. Você vai chorar. Isso requer arrependimentos e até reparações. Você está aí ou não? Glória a Deus. Então, quando Jesus fala aqui, não haver se arrependido, isso engloba muitas coisas. Pergunte por quê? Por quê? Porque imagine só, irmãos. Hoje nós, homens falíveis e carnais, sujeitos a morrer, porque não é porque eu sou pastor que a gente é super-herói, não, Marcos. Nós corremos na estrada, no voo, dormindo, nós ficamos doentes. Morre. Qualquer pessoa que pode. Mas mesmo assim, nós, homens falíveis, Deus, em sua bondade, nos usa. E isso, muitas das vezes, como Deus nos usa, leva as pessoas a desejarem se aproximar de Deus, a crer. Esse é o intuito dos sinais. Diga comigo. Os sinais. Os sinais. Mais forte. Os sinais. Os sinais. Os prodígios. Os prodígios. E as maravilhas. E as maravilhas. Não é um show. Não é um show. Diga. É para o seu arrependimento. O seu arrependimento. Diga. Para que ao ver isso. Ao ver isso. Ao ouvir isso. Ao ouvir isso. Ao viver isso. Ao viver isso. Você sinta em você. Você sinta O desejo de ter uma aliança com Deus. de ter uma aliança. Mais forte, uma aliança com Deus. Aliança com A Deus. palavra aliança é uma palavra que no grego é para nós Novo Testamento. Nova aliança, testamento e aliança são a mesma coisa. No latim é pacto, ok? Pacto. Pacto. Que vem de pactare. Pactare. Uma aliança. Diga, uma aliança. Aliança. Um pacto. Um pacto. Jesus faz sinais que cria em nós impactos. Sim ou não? Sim. Imagina um culto que alguém está doente e é curado. Você fica normal? Não. Eu não fico. Eu não fico, não. Eu tiver um culto assim, ou Jesus usar, eu vou usar outro, independente, que eu tenho esse negócio de seu dedo, eu tenho uns caras que estão acima de tudo, né? Cima de microfone, cima de igreja, cima de quem prega mais, quem é usado, quem não é. Tem gente que tem essa bobagem, eu não tenho. Para mim sentar ouvir, falar, é a mesma coisa. Eu vou ouvir quem está pregando, que é alguma coisa Deus vai me entregar. Como Ele está te entregando aqui essa noite. Glória a Deus. Eu creio. Então, veja bem, irmãos, presta atenção nisso aqui, eu vou chegar lá. O pacto que nós devemos ter com Deus é causado através do impacto do que Deus faz na nossa vida. Diga comigo, o impacto de Deus deve nos levar ao pacto. Diga, se você só gostar de impacto, só gostar de pacto e não de pacto, com o tempo, perde a graça, perde a graça, perde o ânimo, perde o ânimo, perde a vontade. Você já viu pessoas que tem um ciclo e fica 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos na igreja aí? Toma. Tem outros que ficam 6 meses? Toma. Outros começam, vai uma semana, 2. Para. Estou dizendo que a gente trabalhar. Estou dizendo no dia que a gente não pode vir. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você ter consciência, de você ter um compromisso com Deus. Só que as pessoas não conseguem passar na família fazer isso. Pergunte por quê? Por quê? Porque as pessoas querem mais impacto. Então eu digo, como um homem normal, comedor de arroz e feijão, e às vezes Deus usa a gente e as pessoas ficam, meu Deus, e às vezes eu vejo Deus usando o outro. Se eu estiver no culto paralítico andar, eu começo a pular junto com ele. E eu já orei paralítico andou, e eu já tive cultos que outros oraram e paralíticos andaram. Tem vídeo meu no YouTube, no meu Instagram, de paralítico andando, de gente sendo curada, de revelação, de coisas profundas que Deus faz. E isso cria um impacto. A gente fica, meu Deus,
Eu fui pregado lá no final de semana na Presbiteriana, lá no Paraná, na cidade de Arapongas. O pessoal animado, a igreja nobre, um pessoal muito bom, mas um pessoal assim, acostumado mais com o estudo, mais com a palavra, mais tranquilo. E chegou lá, eu preguei umas 2h30, só que no meio da pregação, de vez em quando, Deus manifestava um poder, um milagre, uma revelação, uma profecia, uma cura, um livramento, uma quebra de maldição. Glória a Deus. E aí o povo ficou assustado. Mas isso só vai ter valor se no final de tudo, quem recebeu o impacto sinta o desejo de fazer o impacto. Glória a Deus. Sinta o desejo de estar aliançado. E a pergunta dessa noite que ficou, nessa tarde, eu estava lá em casa, pastor Leandro, hoje só pela manhã eu atendi, à tarde a gente ficou para resolver umas coisas que tinha que resolver em casa, foi correria. E toda hora eu parava um pouquinho para ficar meditando nessa passagem, nesse texto, e Jesus falou assim: você vai continuar da semana passada, a parte do sermão. Amém. Aí, olha o que ele falou comigo. Versículo 21. Ele vai falar primeiro de duas cidades aqui que pertencem a Israel, que é Corazim e Betsaida. Diga comigo, Corazim e Betsaida. Olha a primeira coisa que ele vai apresentar para eles. Olha, diz assim: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, que são cidades gregas, Tiro e Sidom são cidades de gentio, naquela época pagãos, pessoas que nada tinham a ver com a fé deles. Mas Jesus está dizendo assim: se eu fosse no meio dos pagões, no meio do baile, no meio do forró, no meio da perversão, de qualquer coisa semelhante, e Deus me usasse para os sinais, poderia ser que alguém se arrependesse. Porque no meio de vocês, que eu estava caminhando com vocês, dormindo com vocês, comendo com vocês, vivendo com vocês, ensinando vocês, e vocês só queriam mais milagre, mais sinais, mais poder, mas sem aliança. Sem aliança. Olha o que ele diz. Se Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito teriam se arrependido com um saco de cinza. Olha o 22. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom. Volta de novo o 21. Olha o que ele diz. Se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram. A primeira coisa que a gente começa a observar, que em cada uma dessas cidades, certo? Que ele começa com essas duas, depois ele vai mencionar Cafarnaum, que é a próxima, vai haver oportunidades de ouvir, ver e sentir. De novo, diga comigo: ouvir, ver e sentir. Por exemplo, joga ali para mim aqui, na tela. Lucas. Não, desculpa. Marcos 8, 22. Marcos 8, 22. Ó. Vamos ver o que aconteceu em Betsaida. Se era para esse povo converter ou não era. Chegou a Betsaida e trouxeram um cego e rogaram que lhe tocasse. Aqui Jesus já está de saco cheio, tá? Por isso que aqui ele já vai sair de dentro da aldeia e não vai fazer o milagre que eles pediram. Eles estão pedindo para eles curar o cego aqui. Pode mudar. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Saiu de Betsaida. Toda vez que eu vejo esse povo, só quer oração, só quer milagre. Mas ouvir, entender, participar, interagir, fazer parte, sentir. Ver. Eles não querem pacto. Eles não querem? Pacto. Diga pacto. Aliança. Tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, cuspindo nos olhos e pondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Fica aqui. Ele vai curar esse cego aqui. Aonde está acontecendo? Nas proximidades de Betsaida. Aonde? Nas proximidades de Betsaida. Então, presta atenção, Jesus está abrindo olhos
de gente que não via em Betsaida. Sim ou não? Sim. Mas mesmo assim o povo quer um pacto. É um pacto. Olha isso. Coloca ali para mim, João. Um 44. Filipe era de Betsaida. Era da onde? Betsaida. Cidade de André e de Pedro. 3 discípulos de Jesus que moravam nesse lugar. Os caras andavam com Jesus e faziam o mesmo sinal que ele. Mesmo assim não estava adiantando nada. Meu Deus. O povo só queria mais sinais, mais prodígios, mais maravilhas. Porque o que se prega hoje por aí, no Evangelho da Barbie, no Evangelho da Frozen, no Evangelho da Prosperidade, vem para a igreja, você vai ficar rico. Vem para a igreja para você ser curado. Vem para a igreja para você ser revelado. Vem para a igreja para Deus te livrar. Vem para a igreja, Deus vai te deixar com um emprego bom. Se você for para a igreja, seu casamento vai dar tudo certo. Se você for para a igreja, você não vai ter mais problema. Esse é o evangelho que eles vendem. O evangelho sem impacto. O evangelho que você precisa ser impactado. E isso basta. Diga para quem está do seu lado. Isso enjoa. Isso enjoa. Posso falar ou não? Pode. Eu conheço pessoas de 40 anos de casado, 50, que hoje está querendo desistir de tudo. Largar a igreja, largar a pastoreio, largar o ministério, largar a mulher e subir para a bagunça. Pastor, por que isso está acontecendo? Por que tem mulher sentindo? Por que tem homem sentindo isso? Por que tem pessoas dentro da igreja sentindo isso? Diga, impacto. Impacto. Demais. Enjoa. Imagina você vir todo culto aqui e eu chegar e todo culto entregar uma profecia de você, pastor Natália. Não posso dizer assim, ó, Deus está mostrando para mim seu marido, ó, você tem que parar de jogar no bicho. É brincadeira, Natália, jogar no bicho. Mas imagina, aí chega no outro culto, Natália. Nossa, queria falar, né? Aí chegou a hora que ela falou assim, eu não pode ver, ele traga um trem para mim, pelo amor de Deus. Vai ficando chato, vai perdendo a graça. Pergunta por quê? Por quê? Pergunta por quê? Por quê? Porque é impacto, mas não tem impacto. Eu tive um ano na Inglaterra, de volta. Devagarzinho, então. Mas eu sou pastor de vocês. E isso foi bom, porque mesmo na distância e voltando, não mudou o respeito, a aliança, Glória a Deus. o diálogo, a transparência, a verdade, o certo pelo certo. Você está aí? Amém. Por que isso não mudou? Pergunta por quê? Por quê? Porque nós vivemos grandes momentos antes da gente ir para a Inglaterra de impactos. Mas em todo tempo houve entre nós um pacto. Aleluia, Jesus. Uma aliança. Glória a Deus. E quando há pacto, a distância não muda. Quando há pacto, o dia da luta não muda. Quando há pacto, o dia da pobreza não muda. Quando há pacto, o dia de se comer picanha e melhores comidas, a gente está junto. Mas no dia da gente comprar aquele cachorro-quente de R$2,50, você lembra? E dividir em 4. Comermos. Por que vivemos isso e estamos assim? Diga, pacto. Pacto. O pacto te faz suportar. O pacto te faz perdoar. O pacto te faz refletir para onde você está caminhando, com quem você está caminhando e por que você está caminhando. Então, veja bem, Betsaida, Jesus está falando algo para ela aqui. Volta lá de novo em Mateus 11, 20. Glória a Jesus. Betsaida é cidade de discípulos, sim ou não? Sim ou não? Diga para quem está do seu lado, irmãos. Nós, aqui nesse lugar, é uma comunidade
Diga, nós não somos religiosos. Não somos religiosos. Nós não temos usos e costumes dos homens. Nós não temos usos e costumes. Diga, nós temos um pacto Aleluia, com Jesus. Deus da Bíblia, com Deus de Israel. Glória a Deus. Então, está na Bíblia, o que está dizendo, o que está comunicando? Isso, é isso que a gente segue. A gente não fica tirando argumento para inventar moda. As pessoas dificultam servir a Deus. Pergunte por quê? Por quê? Porque eles que querem fazer uma aliança com Deus. Eles não querem que Deus faça uma aliança com eles. Porque se você fazer uma aliança, a sua aliança com Deus é do seu jeito. Você não entendeu? Vou falar de novo. Você está aí ou não? Glória a Deus. Diga para quem está do seu lado. Aliança Aliança do seu jeito, do seu jeito. Deus rejeita. Deus rejeita. Quer ver um exemplo? Lembra de Caim e Abel? Eles foram levar uma oferta no altar. Aqui não é um pacto, é uma aliança. A Bíblia diz que Abel leva um cordeiro e a sua gordura, e Deus aceita Abel e a sua oferta. E Caim traz, depois de alguns dias, o fruto da terra, e ele rejeita a Caim e a sua oferta. Quer ver? Gênesis 4. Pode mudar ali para o verso 5. Volta no verso 4. 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua gordura. Atentou aqui aceitou, observou, chamou a atenção de Deus. Foi uma aliança. Sim ou não? Sim. Muda. Mas para Caim e para a sua oferta, para o seu pacto, para a sua aliança, não atentou, não aceitou, não deu atenção, não observou, não quis aliança. Diga, porque a aliança com Deus, na nossa mente, é a gente fazendo alguma coisa na frente. Diga, a gente fazendo alguma coisa. Uma oferta, uma ajuda. Sempre a gente assim, põe isso na frente e depois oferecendo a nossa aliança, achando que Deus vai ganhar. Deus não faz barganha. Diga, Deus não faz troca. Deus faz aliança. Diga aí, não é você. Não é você. É Ele com você. É Ele com você. E como que é eu com Ele? Gênesis 15. E depois dessas coisas vem a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Pode mudar. Muda para mim lá no versículo 15:5. Então o levou fora e disse: olha para os céus e quantas estrelas se pode contar. E disse-lhe assim: será a tua descendência. Deus está fazendo uma promessa. Deus está fazendo uma Promessa. Abraão quer viver ela. Quer ou não quer? Sim. Deus tem promessas. Deus tem promessas aqui essa noite para muitas pessoas. Eu creio, Jesus. Eu vou mais além. Deus tem promessas para cada um de vocês que estão aqui. Aleluia, Não é Jesus. para muitas, é para cada um. A grande questão não é ele ter. Porque Deus não é como o mercado que Deus precisa ir lá olhar, deixa eu ver se eu tenho em estoque, deixa eu puxar aqui no sistema. Não. A gente é assim. Quando a gente quer convidar alguém lá na casa da gente, fala assim: eu tinha 10 lá em casa para ver o pagamento, ou no vale, ou tal dia, ou no final de semana. Vai lá, sábado, que hora? 8 horas. Aí você vai lá, compra uma carne, compra um negócio, sim ou não? Para receber a pessoa. Porque a gente é assim. A gente precisa ver o que a gente tem para oferecer. Deus, irmão, tem uma dispensa lotada que Ele não precisa conferir em estoque. Porque Ele está prometendo, Ele tem garantido. Ele só quer saber se você está pronto para receber. Não, você não escutou, vou falar de novo. Ele quer saber se você está pronto para receber. Aleluia, Jesus. Coloca a mão no ombro de alguém e diga para ele assim: a promessa de Deus, A promessa de Deus ela só pode cumprir na sua vida só pode cumprir na sua vida. se houver um pacto antes da promessa. Promessa. Diga, a promessa Aleluia, pode ser feita antes,
Mas ela só se cumpre depois do pacto. Ela só se cumpre depois da aliança. Pastor Nobel, e aonde é que está isso? Aqui, ó, muda ali, verso 6. E creu ele no Senhor e imputou isso por justiça. Verso 7. E disse mais. Não, pode mudar mais um. Vai. Agora. E disse: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, aqui no caso aqui, essa rola aqui é rolinha, irmão, tá? E um pombinho. E trouxe de todos esses e partiu-os no meio. Ou seja, esses animais eram cortados, irmão. Eles tinham que ser cortados e separavam as duas partes. Então o animal começava a descer com uma enxurrada de sangue. Do quê? Deus faz aliança só de sangue, tá? Você não sabe. Ai, pastor, nossa, Deus faz isso? Não, então eu vou ter que cortar meu braço para fazer uma aliança com Deus? Você tem que renunciar o seu sangue, a sua carne, e Deus entrega o sangue de Jesus. Você não pegou, vou falar de novo. Aleluia, Pelo Jesus. sangue de Jesus, nós somos aliançados a Ele. Aleluia. Diga, não é roupa, Não é não roupa. é cabelo, Não é cabelo. não é dinheiro, Não é dinheiro. não é sabedoria, Não é não é sabedoria. entendimento. Diga, é o Espírito Santo É o Espírito em Santo. nós, Em nós. nos levando ao arrependimento. Recebemos promessas. Recebendo promessas. E antes que ela se cumpra, Mas que ela se cumpra. Deus tem um pacto. Deus tem um pacto. Aleluia, Jesus. Tu és Quer ver? Verso 11. Ora, e as aves desciam sobre os cadáveres dos animais que estavam cortados, e a mulher ficava enxotando. Quando foi chegando de tarde, verso 12, e pondo-se o sol, um profundo sono, ela foi ficando cansada. Ó, quem matou os animais? Não. A quem que queria andar no meio agora? Que está ali no meio, tocando sai o urubu, sai as aves de rapina. Não é Abraão? Sim ou não? Sim. Então é ele que está fazendo aliança com Deus. Sim ou não? Sim. Mas quando chegou o pôr do sol, o que aconteceu com ele? Dormiu. Pastor, como é que alguém com 30 anos de igreja desiste? O pôr do sol chega. E se não tiver a aliança de Deus para a gente, e for a nossa com ele, em vez da dele com a gente, o sol não vem. Gente que cantava, que não vai cantar. Que pregava, não vai pregar. Que tinha prazer em fazer a obra, vai deixando. Que evangelizava, que adorava, que dizimava, que ofertava, que contribuía. Que alguma maneira a pessoa vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Não importa a idade. Seja novo, seja jovem, seja velho. Isso antigamente a gente dizia que o problema era só com jovens. Não, isso está geral hoje. Está geral. Pessoas já de idade em conflitos hoje de fé e de família. Você está aí? Glória a Deus. Sermão. Mas escuta isso aqui. Por isso que o Abraão, ele está com um grande sono, sim ou não? E o texto diz que ainda caiu uma grande escuridão. Há pessoas que às vezes estão carregando esse mesmo sentimento, pastor. Porque ele está dizendo, eu já tentei ir para a igreja, eu batizei, eu fico firme uma época, eu desisto, eu já busquei a Deus, eu já fiz isso, mas eu não sei por que eu desisti, pastor, eu não sei por que eu desanimei, eu tive uma decepção, eu tive um problema, eu vivi um conflito, sei lá o que aconteceu. A gente, por quê? Olha para quem está do lado diz, porque a nossa aliança tem data de validade. Tem data de validade. Quando o dia termina, ela termina também. O dia acabou, a aliança do Abraão acabou. E ele ficou em escuridão. Em escuridão. Ei, eu conheço tanta gente boa, tanta gente linda, tanta gente maravilhosa, tanta gente que tem um futuro, pessoas, homens inteligentes, mulheres capacitadas, empoderadas, pensando em morrer, pensando em tirar a própria vida, pensando em desistir, em tomar um Rivotril e trancar no quarto. Gente que o serviço perdeu o sentido. Não é só a igreja, não.
Antigamente as pessoas perdiam o sentido da igreja e continuavam trabalhando. Perdiam o sentido da igreja, mas continuavam na bagunça. Tem gente que nem na bagunça mais, ele não tem mais prazer. Foi perdendo o sentido. Pergunta por quê? Porque o pôr do sol, quando ele chegar, se a aliança não for de Deus, for nossa, eu vou desistir. Você vai desistir. E a escuridão vai vir. E o que vai acontecer? Pergunta o quê? Quando a escuridão chega, a gente caminha sem direção. E a pergunta que surge dentro da nossa cabeça: você é humano, Marcos, é a nossa humanidade. Diga para o irmão do lado: você é um ser pensante. Você é um ser pensante. Deus te fez racional. Deus te fez racional. Diga assim: você pode não ser um Albert Einstein. Ser um Albert Einstein. Você não pode não ser um Salomão. Pode ser Mas um alguma Salomão. coisinha você pensa. Sim ou não? Sim. Todos nós. Agora, dentro da nossa cabeça, quando a escuridão chega, pastor Leandro, sabe o que a gente pensa? O que, pastor? O que eu vou fazer da minha vida? Onde que eu vou? Caso ou não caso? Fico na igreja ou não fico? Largo ou não largo? Trabalho ali ou não trabalho? Invisto ou não invisto? Vai chegando lá que o Netflix vai perdendo a graça. Você vai abrindo para o celular e não tem mais nada. Você no Instagram, você vai pegando nojo. Tudo que você vai abrindo vai te levando com um sentimento de vazio. Diga para quem está do seu lado: a nossa aliança. A nossa aliança Ela é falível. é infalível. Muda para o verso 13. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Ele está falando das gerações futuras de Abraão. Vai. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Verso 15. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice será sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não é cheia. Verso 17. Isso você vê o que posto o sol. Posto o sol? Posto O sol. houve escuridão e eis um forno de fumaça. Depende da tradução diz. Uma labareira de fogo. Começou o quê? Em tochas de fogo que passou por aquelas, até a hora que o sono chegou, que o fim do dia chegou, que a escuridão chegou. Quem estava andando ali no meio tocando as árvores de rapina? Abraão. Assim é a nossa vida aqui na terra. A gente está sempre tentando. Não, Deus é tudo. Eu amo Deus. Eu quero Deus. Eu sirvo Deus. Eu tenho meus erros aí, mas eu faço as minhas orações. Eu leio a Bíblia. Não, eu tenho meu temor. Deus conhece meu coração. Tal. Mas as árvores de rapina sempre está vindo ali para tirar. E aquilo nos distrai. É exatamente essas árvores. A Bíblia fala que Jesus, ao pregar o sermão do semeador, ele disse que o semeador saiu a semear. E algumas caíram à beira do caminho e as aves do céu e as arrebatou. Quando ele explica esse sermão, ele diz: as aves do céu é Satanás, que vem daqueles que ouvem a palavra de Deus, mas vem Satanás e rouba. Você está aí ou não? Então a nossa vida de aliança com Deus, nossa aliança humana, é essa. Uma hora o nosso dia acaba. E o nosso dia, quando eu falo, o dia aqui, pode ser um ano que se encerra e você está cansado. Um ciclo que se encerra e você está no escuro. As aves de rapina não param de descer. Sempre um problema. E você está enxotando, enxotando. Até o momento que você fala assim: se lasque. Quero mais saber. Quem quiser falar, fala. Se pastor que se lasque, igreja. Eu vou tomar um Rivotril, tratar meus R$2 e subir no mundo aqui. À vontade. Diga ao mano. Só que no meio daquele sono que Abraão estava, o que aconteceu? Quem começou a passar no meio daquela metade? No meio do sangue agora fazendo aliança. Meu Deus!
Não, vou falar de novo. Quem que está andando agora ali, no meio daquelas metades? Uma tocha de... Essa tocha de fogo é quem, irmão? Não, os quietinhos ali na esquina, não. Fala para o irmão, é Deus. Glória a Jesus. Diga, Abraão cansou no fim do dia. Abraão dormiu no fim do dia. Abraão ficou em escuridão. Perdido, diga. Mas aí vem Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Vou Deus. falar de novo porque você não entendeu. Sabe o que eu estou dizendo aqui essa noite? Que talvez você chegou aqui dizendo assim: eu estou vivendo esse sono no meu casamento, esse sono no meu ministério, esse sono no meu trabalho, na minha vida. Eu não sei qual área que é, que você está passando pelo sono, ou que você está passando pela azar que fica ali te atormentando, te perturbando. Gente que na tua vida que você está só arrastando. Eu não sei se você está vivendo um momento já de escuridão, você não sabe para que caminho você está indo, mas uma coisa eu sei. O Senhor me trouxe aqui essa noite para dizer: eu estou chegando. Aleluia, Jesus. E Glória a enquanto Deus. você dorme, quem vai andar no meio desse sangue e fazer uma aliança com você sou eu. Eu vou falar de novo. Alguém não entendeu? Coloca a mão no ombro dele. Se ele achar ruim, põe na minha conta, dá uma chacoalhada nele, diga para ele assim: Deus está dizendo. Deus está Enquanto dizendo. você dorme, Enquanto você dorme, Ele faz uma aliança com você Ele faz uma aliança com para você. garantir Para que o garantir. que Ele prometeu vai se cumprir na sua vida. Eu vou falar de novo até você agora. O que Ele prometeu vai se cumprir na sua vida. E não é porque você é santinho, porque você é o crentinho do não sei o que lá, porque você é a irmã mais santa de Itaguari, porque seu irmão aí não sei o que lá, porque teu olhinho é azul, porque sua família é mais importante, porque você é mais bonito, porque você é mais feio, não sei o que lá. Tudo é desculpa, né? Não é por nada disso, não há méritos de nós. Quando a promessa chegar e você falar: meu Deus, eu estou vivendo isso, e alguém dizer: como? E você vai dizer: Ele fez uma aliança comigo. Eu vivi grandes impactos, grandes prodígios. Deus fez muitos milagres na minha vida, mas nada disso foi meu combustível. O que me sustentou até aqui foi o pacto dele. Foi a aliança. Eu vou falar de novo até você adorar. Foi a aliança dele. Foi a aliança que ele nunca quebrou. Nós quebramos alianças com Deus quando pecamos. Nós quebramos aliança com Deus quando reclamamos. Nós quebramos alianças com Deus quando pensamos em desistir, em tirar a vida, em parar, em fazer coisas que talvez vai nos levar a prejudicar nós mesmos, mas a gente quer fazer por vingança. Mas o que você está falando? Porque todas essas alianças são alianças que vão quebrar. Nós quebramos. O pastor quebra. A pastora quebra. Você quebra. Quem está lá na biqueira, ele tem uma fé que ele fala com Deus e ele quebra. Mas Deus Todo-Poderoso, olha para quem está lá na biqueira, olha para quem está lá no bar, olha para você aqui essa noite, olha para quem na tua família você queria que tivesse aqui e não está. Olha para o teu coração, olha para a tua dor e diz assim: você quebrou comigo, mas mesmo assim a minha aliança permanece com você. Não, ele não entendeu. Pega na mão dele assim, quer ver ele ficar sem jeito. Glória a Pegou? Jesus. Isso. Você pega na mão dessa moça e deixa isso. Pegou? Pega aí. Pega na mão aí. Isso. Glória a Deus. Isso. Pega aí. Pega aí na mão. Aleluia. Pegou? Fala para ele assim: Deus está dizendo. Deus está dizendo. Você é o maior quebrador de aliança que ele conhece. Você é o maior quebrador de aliança que Mas a aliança dele com você permanece de pé. Prova para mim, pastor, versículo 18. Oh, Jesus lindo. Naquele mesmo dia fez o Senhor. Vamos continuar. Não, você está aí ou não? Você tá aí? Glória a Jesus. Vou falar de novo. Naquele mesmo dia fez o Senhor. Fez o Senhor. Aliança. O que ele fez? Aliança. Fala para o irmão do lado. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez aliança com Abraão. Ele fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência. A Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão. Aleluia, Jesus.
Nós não éramos. Mas em Cristo Jesus, pelo seu sangue, que é a aliança do Novo Testamento, nós fomos ligados a Deus novamente pelo sangue de Jesus e nos tornamos também filhos de Abraão. E se somos filhos de Abraão, somos a sua descendência, sim ou não? E se somos a sua descendência, o Deus de aliança com Abraão é o Deus de aliança com a sua descendência. Aleluia. Eu vou de novo. O Deus que fez aliança com Abraão é o Deus de aliança comigo, com você. Aleluia. Eu estou dizendo que essa noite Deus está te chamando para que você não seja alguém só de impactos, de emoções, mas alguém que queira viver com Ele um pacto. Só que o pacto não é você que faz, é Ele. Aleluia, Jesus. Eu vou de novo. É Ele. Por que, pastor? Porque aqui, ó, as 3 cidades que ele menciona, repita comigo: Corazim, impactada, mas não arrependida. Diga: Betsaida, instruída, mas desobediente. Diga: Cafarnaum, próximo da glória, vai ser aliança. Ou seja, essas 3 cidades viram, ouviram e viveram dias gloriosos, sim ou não? Mas a primeira que ouviu, deixou de escutar. A primeira que viu, deixou de acreditar. E a última, que é Cafarnaum, que é a que subiu no momento de glória, também desistiu, se perdeu na sua escuridão, na sua desobediência. Sabe o que Deus está dizendo essa noite? Glória a Deus. Eu nunca desatei a minha aliança com você. Obrigado, Jesus. Eu vou falar de novo. Eu nunca desfiz a minha aliança. Sabe por quê? Que Deus não aceita a nossa aliança com Ele? Diga para quem está ao seu lado. Porque se você fazer uma aliança com Deus, e quebrar, se Ele aceitar essa aliança, e você quebrar, Ele te mata. Meu Deus. Por isso que Ele não aceita as nossas alianças. Aí lá vem Deus de novo. Eu vou fazer uma aliança com você, porque Deus é eterno. Aleluia, Jesus. Alguém pode matar Deus? Não. Para Deus morrer, ele teve que vir encarnado como Cristo e morrer. Mesmo assim, ao 3º dia, ressurgiu. Glória a Deus. A palavra correta não é nem ressuscitou. Quem ressuscita é defunto, morto. Lázaro ressuscitou. Jesus ressurgiu. Aleluia. Porque quem ressuscita morre de novo. Mas a Bíblia diz que ele ressurgiu para sempre. Aleluia, De Jesus. novo, ele ressurgiu para sempre. Sabe o que isso está significando essa noite? Levante as suas mãos por um minuto aos céus. Eu estou dizendo pela autoridade do nome de Jesus, que o Senhor está olhando para você e dizendo assim: a sua aliança, se eu valorizasse ela, você já tinha morrido, mas a minha com você nunca vai ser quebrada, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus eterno, eu sou o Deus de promessas, e a minha aliança está de pé, e é por causa dela que você vai viver a promessa, é por causa dela que essa história vai mudar, essa angústia vai passar, a escuridão de Abraão acabou, o sono de Abraão passou, e Abraão foi renovado e viveu a promessa, e a Bíblia diz que foi imputado por justiça. Sabe o que eu vou dizer essa noite? Que toda a escuridão, que todo final do dia que chegou para você hoje, está virando um amanhecer. Do Salmo 30, verso 5, parte B, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Você tem coragem de virar para alguém, olhar dentro da jabuticaba do olho dele e dizer assim: um novo dia está nascendo. Um novo dia está nascendo. Essa escuridão está acabando hoje. Esse vazio vai acabar. Diga: essas aves do inimigo te perturbando, essas setas de Satanás, elas vão cessar. Pastor, como que você me garante isso? Porque o texto está dizendo que ele veio como fogo no meio daquele sangue e começou a andar. E o texto diz: e fez aliança com Abraão e com a sua descendência. Tem descendência de Abraão aí? Aleluia. Só tem um jeito de você sair daqui hoje sem aliança. Pergunte qual? Se
você for um crente Betsaida, um crente Corazim ou um crente Cafarnaum. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Um crente Cafarnaum, um crente Corazim, um crente Betsaida, Deus pode descer aqui, ele fica feliz, ele chora, mas ele vai voltar. Ele vai desistir. Não é só sobre frequentar um ambiente, é sobre até o dia que você não pode estar aqui, mas você sabe que ele tem uma aliança. Então não é sobre a sua, é sobre a dele. Diga, é sobre a aliança dele. Sobre a aliança. Não é sobre a sua. Faz assim, pessoal. Você crê numa palavra profética? Posso te falar um negócio? Assim te diz o Senhor cuja presença. Cristo, que essa noite Deus está dizendo, não, nunca foi sobre a sua aliança. Meu Deus, tu és lindo. E Ele está dizendo para você, pare de se culpar por coisas que não pertencem a você. Eu te livrei, eu te guardei. Glória a Jesus. Na sua cabeça, a escuridão Glória a veio, Jesus. a confusão veio. Você chegou até a pensar em tomar atitudes, mas alguma coisa dentro do teu coração te falou para não ir. E você me deu crédito. Você deu crédito à voz que estava falando no teu coração, e era a voz do Espírito Santo, era a voz do Deus de aliança. Porque o diabo estava com as suas aves dizendo, ela vai cair na cilada. E se você tivesse caído, você naquele dia está dentro daquele lugar. Meu Deus! Você ia estar junto com ele naquele acidente. E você ia descer a sepultura. Mas eu, Deus Todo-Poderoso, te livrei. E foi eu que não deixei você ir. Não é coisa da tua cabeça. Você não inventou isso. Foi a minha aliança. Foi eu que tirei ele da tua vida, porque não era para você. Está na hora de você entender o seu valor e saber que o Deus de aliança, o Todo-Poderoso, é que tem para você a promessa. Porque toda vez que você fazer aliança com os homens, ou eles morrem, ou eles te abandonam, ou eles te enganam, ou eles te tiram da presença. Mas se você aceitar a aliança que Deus está te entregando aqui hoje na vida, eu nunca te vi, mas o Senhor está dizendo, aquilo que eu te livrei só foi um impacto. Mas estar aqui hoje é o meu pacto. Se for para adorar, adora direito. Levanta as duas mãos por um minuto. Eu já estou encerrando, irmão. Mas você pode fazer aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Aleluia. Você pode dar glória a Deus mais alto de Itaguari nessa noite. Porque aqui nesta comunidade nós estamos invocando o Deus de alianças. Aleluia. Não é o Deus de bajulação. Não é o Deus que fala só o que você quer ouvir. Não é o Deus, ei, que vai estar te julgando igual você deixa a tua cabeça te julgar e te condenar todo dia. E o diabo entra e faz uma arruaça ao ponto das coisas perder o valor. Mas o Deus de aliança está dizendo, deixa eu entrar no meio dessa aliança. Deixa eu fazer aquilo com você. Deixa eu te trazer nesse momento. Pastor, mas se eu quiser fazer do meu jeito, ele vai te cobrar. E quer que eu prove? Só para me encerrar. Jeremias 34. Meu Jesus lindo! Verso 18. E entregarei os homens que transgrediram a minha. Ah, não. Vou falar de novo. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e. Que não cumpriram as palavras da. Que fizeram diante. O quê? Aleluia, Jesus. Então, quando eu falei que cortar um animal e passar no meio e fazer aliança, não estou contando história de pregador, não, irmão. Eu estou falando Bíblia. E a Bíblia diz que cortar dois animais no meio, no Antigo Testamento, e passar no meio do sangue era uma aliança, era um pacto. Está aqui a prova. Você está aí? Glória a Deus. E Deus está dizendo, os homens que fizeram isso, eles não cumpriram. Eles transgrediram.
Passaram pelo meio das suas porções, muda, 19. A saber, os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os eunucos, os sacerdotes, a onda, tudo é religioso, ó. Tudo poderoso, todo jeito que acha que é, que pode. E todo o povo da terra que passou por meio de porções do bezerro, ou seja, do maior até o menor, que insiste em fazer as suas alianças, eles vão transgredir e Deus vai pegar eles. Pastor, então o que é que me garante que isso muda de verdade na Bíblia? Posso falar? Pode. Antes quer que eu pare de dizer amém? Vou continuar. Só você falou amém, mano? Vou continuar que você é a minoria, pessoal.